paz do Senhor. Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremos-nos nele. Quero deixar os meus agradecimentos ao nosso pastor presidente Antônio Larentes, ao evangelista Célio, superintendente da escola dominical, e ao evangelista Hélio, coordenador da escola dominical. Estaremos hoje dando encerramento em nossa lição. Trabalhamos nesse trimestre o tema Sermão do Monte e hoje nós estudaremos sobre os 2 alicerces. Vamos ler o texto áureo, a verdade aplicada, os objetivos da lição e os textos de referência. Os textos de referência estão em Lucas 6, 47, 48 e 49. Texto áureo. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvinte, enganando-vos com falsos discursos. Tiago 1, 22. Verdade aplicada. O Senhor chama de bem-aventurados aqueles que não são apenas ouvintes, mas praticantes de sua palavra. Objetivos da lição. Falar acerca da importância de ouvir e praticar a palavra. Ensinar como devemos edificar de maneira correta. Destacar alguns exemplos práticos acerca da parábola. Textos de referência. Lucas 6, 47, 48 e 49. Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas os que ouvem e não praticam é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Vamos dar início por nosso texto áureo. E sedes cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Tiago 1, 22. Na versão Bíblia Nova, ela diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. MacArthur diz: sejam praticantes. O fato de Tiago chamar os crentes professos de praticantes, em vez de simplesmente usar o verbo praticar, enfatiza que toda personalidade deve ser caracterizada dessa maneira, literalmente, raciocinando errado. Essa expressão era usada na matemática para aludir a um erro de cálculo. Então, os cristãos professos que estão contentes em somente ouvir a palavra cometem um sério erro de cálculo espiritual. Então, o cristão que é ouvinte e não praticante, MacArthur deixa esse comentário de que há um erro, raciocinando errado. Devemos ouvir e praticar, não só ouvinte, mas ser praticante. Amém? Sede praticantes da palavra e não simplesmente ouvindo, iludindo-vos a vós mesmos. Introdução. Jesus nunca deixou que suas palavras fossem deixadas em ouvidos surdos, mas quer que produzam uma verdadeira transformação na vida de cada um que ouve, crê, recebe e obedece. Ouvintes é um termo usado especialmente para aqueles que
assistem aulas, mas não tornaram verdadeiros discípulos. Então nós precisamos tomar a atenção de não sermos simplesmente ouvinte. O discípulo, ele ouve e pratica o que o mestre manda, o que o mestre ensina. Tópico 1. A importância de ouvir e praticar a palavra. Essa parábola foi dada ao fim do Sermão da Montanha, com a intenção de mostrar que nada adianta viver um evangelho superficial sem raízes profundas. Tiago 1:21 diz assim: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Item 1.1. Entendendo a dimensão da parábola. Mateus e Lucas, eles registram a parábola de 2 construtores com as quais Jesus conclui o sermão. Nós vemos no dicionário de Orlando Boer que ele diz parábola, no grego é parábole, significa uma comparação, um paralelo, uma narração curta para ensinar uma verdade moral ou espiritual. As parábolas têm a virtude de serem breves, fáceis de lembrar e partem de algo muito conhecido. A verdade central desta parábola é que a obediência é indispensável no discipulado. A parábola é uma comparação, é um relato terrenal que ilustra uma verdade celestial. No reino dos céus, ouvir as palavras do Evangelho sem fazer o que é ordenado conduz à ruína espiritual. Em contrapartida, ouvir e o fazer em obediência serve como base para edificar uma vida capaz de suportar ataques de todos os elementos e permanecer de pé. O mestre, por excelência, empregava o método das parábolas para ensinar verdades importantes sobre o reino. O novo comentário bíblico do Novo Testamento, ele diz assim: a diferença principal dessas duas casas não estava na aparência. Os escribas e fariseus pareciam tão justos quanto os herdeiros do reino. Mas a chave de toda a questão é o fundamento. A casa sobre a rocha é o exemplo de uma vida edificada em um relacionamento verdadeiro com Cristo. Ela passará pelo teste do juízo de Deus, mas a casa sobre areia, não. A casa edificada sobre a rocha, ela passa pelos intempéries e ela permanece, mas a que é construída na areia não suporta as intempéries. Item 1.2. Aquele que ouve e põe em prática. Jesus ilustra isso nesta parábola, que lida com os homens que desejam construir uma casa, mas coloca as fundações em cima de uma rocha firme, porque quando a tempestade ou inundação chega, ela não abala sua estrutura e nem pode derrubá-la. O mesmo não acontece com quem a constrói na areia e não põe a fundação. Warren diz assim: os 2 construtores, eles representam a vida de 2 homens. Os 2 homens usam os mesmos materiais, a mesma planta, e o mundo não vê diferença nas 2 casas. No entanto, quando há uma tempestade, que é a hora do teste, a casa que não foi alicerçada na rocha desaba e falha no teste. O cristão verdadeiro fundamenta-se na rocha.
que é Jesus Cristo. 1 Coríntios 3, 11 diz assim: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Nós estamos fundamentados no fundamento que é Cristo. Então, vem as intempéries, o cristão permanece em pé. O que se fundamentou sobre a areia, vindo qualquer situação adversa, ele não consegue permanecer. Aqui fala da responsabilidade dos que ensinam. Paulo era um mestre construtor, capacitado pela graça do arquiteto que lhe deu o projeto. Romanos 12, 13a, ele diz: pela graça que me foi dada. Paulo deu-nos um ensino, Paulo instruiu a igreja por conta da graça que Jesus deu a ele de capacitação para revelar essa graça, esse favor imerecido. O Filho de Deus prova-se por sua firmeza em meio às tempestades que os testam. O cristão verdadeiro, ele é conhecido diante das tempestades, diante das adversidades. Como reagimos diante das adversidades? É nesse momento que fica estabelecido a solidez de onde estão firmados os nossos pés, se na rocha ou na areia. Sendo assim, não basta ouvir a palavra, mas temos que colocá-la em prática. Ouvir não traz mudança. Mudança é ouvir e obedecer. Item 1.3, a rocha e a areia. Nesse sermão, Jesus nos apresenta dois fundamentos, a rocha e a areia. A rocha simboliza a pessoa de Cristo. E construir sobre a rocha é construir sobre os fundamentos de sua palavra. Construir sobre a rocha é construir sobre o fundamento da sua palavra. A areia simboliza os ditames do mundo, uma vida guiada pela razão e fora dos preceitos divinos. Ao descrever os dois construtores, Jesus deixa claro a importância do fundamento de nossas vidas. A casa que estava alicerçada na areia teve um prejuízo maior, ela desabou e foi grande a sua ruína. A vida cristã, ela deve estar apoiada em Cristo e em tudo que Ele é. O que irá garantir a nossa firmeza será a nossa união com Ele. Sem ela, até mesmo os nossos objetivos mais firmes serão como areia movediça. Todos os nossos objetivos têm que estar fundamentados na rocha, que é Cristo. Aí haverá solidez. Vento vem, mas ela não cai. Ao descrever os dois construtores, Jesus deixou claro o que havia levado aquela casa à destruição. Era o fundamento sobre o qual ela foi erguida. Uma vida cristã apenas externa é construir sobre areia. O que acontecerá na hora da tempestade? Ela se apoiará naquilo que está fundamentada. Se ela foi fundamentada na areia, ela não tem aonde se segurar, ela não tem aonde apoiar. O homem prudente edifica a sua casa sobre a rocha, sobre Cristo, e o tolo sobre a areia, sobre os seus conceitos, sobre as suas filosofias, sobre os seus entendimentos, sobre a visão que ele tem do mundo material, esquecendo-se que a solidez vem
do reino espiritual. Nada adianta viver um evangelho superficial e sem raízes profundas. Passemos para o tópico 2, edificando de maneira correta. O que Jesus deseja ressaltar nessa parábola é sobre o que estamos fundamentando a nossa fé. Ao descrever os acontecimentos, ele aponta para os dois tipos de construtores. Agora, os prudentes e os insensatos. 2:1 diz: a semelhança entre os dois construtores, prudentes e insensatos. Jesus termina seu sermão citando dois construtores, duas casas, dois fundamentos. Ele fala sobre as circunstâncias que virão sobre essas casas: chuva no telhado, vento na parede e rios no alicerce. Ambos enfrentam os mesmos testes, têm as mesmas oportunidades e aparentemente construíram casas semelhantes. Charles Spurgeon diz assim: de alto a baixo, de todos os lados, vieram provações. Nenhum anteparo é interposto por todos estes. Combateram aquela casa. A casa que estava edificada sobre a rocha não caiu, a outra desabou. Interposto é colocar por entre ou por meio. Nem o que construiu na rocha, nem o que construiu na areia colocou alguma proteção entre a casa e as possibilidades das intempéries que pudessem vir. Então as duas casas eram semelhantes. Quem as via duas casas construídas de igual forma. Foi as tempestades e as intempéries e as diversidades que mostrou aonde cada uma estava edificada. Que Deus nos ajude a estarmos todos os dias edificados na rocha. E assim nós venceremos todas as adversidades dia a dia. Uma casa fica de pé e permanece inabalável diante da tempestade, e a outra desaba, sendo sua grande ruína. Jesus, ele ilustra essa parábola falando de edificadores prudentes e insensatos, referindo-se a essas duas classes de pessoas. E usa o símbolo da vida edificada nele, a construção de uma casa. Jesus diz que aquele que pratica a sua palavra é semelhante a esse homem que construiu sobre a rocha. Aqui está o segredo da vida firme em Deus: escutar e praticar, ouvir e praticar. O que faz a casa ruir? Não foi o que fez a casa ruir. Não foi o material com que foi construída, mas sim o alicerce. Cristo é o nosso alicerce. Sem ele, tudo é incerto. Salmo 127, versículo 1 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Olha o trabalho que o insensato teve e perdeu tudo, porque ele não colocou alicerce na casa, ele não colocou Jesus, a rocha, ele não se alicerçou nela. Sem Deus, tudo é vão. Nada do que fazemos pode ser bem sucedido fora da vontade de Deus. Item 2.2. O alicerce indica o que a casa suporta. Uma casa não se constrói primeiro pelo telhado ou pelas paredes. A primeira coisa deve ser o alicerce. Isso nos fala de fundamento, de raízes que devem ser fixadas. Constrói-se uma casa
a proporção de que vai subir para cima, se abre a estrutura para baixo e forma o fundamento que são as colunas, primeiro o fundamento, depois as colunas que vão segurar aquela casa, mantê-la em pé. Jesus apresentou um quadro muito assustador para aqueles que construíram sobre areia. E foi grande a ruína daquela casa. Lucas 6, 49. As chuvas, os rios, os ventos se referem a problemas que podem existir na vida das pessoas e existem nas nossas vidas, como doenças, problemas econômicos, mortes, problemas emocionais, depressão, ansiedade, todos os tipos de males. Jesus não isentou ninguém da tempestade. Ela veio tanto para o sábio como ela veio para o tolo. Nenhum ficou ileso. Veio para os dois. A grande verdade aqui é que a única casa que vai resistir é aquela que está firmada na rocha. Estar em Cristo é estar debaixo de uma graça protetora, mesmo diante da tempestade. A tempestade vem, estamos em Cristo, então estamos alicerçados, vem o vento, vem a chuva, bate, a água corre, mas nós estamos protegidos e guardados. Ser cristão não nos salva das tempestades, mas nos dá força de acordo com a nossa fé para sair delas. Amém? Item 2.3. A rocha da construção é Cristo. O que seria mais fácil? Cavar sobre a rocha para se obter um alicerce seguro ou construir sobre areia? Por uma questão de natureza, sempre somos conduzidos a tomar o caminho mais fácil. A areia não oferece segurança futura em caso de tempestades. O ensino dos fariseus, um fundamento inseguro, a vida presente e para a vindoura. Nós vemos que no Sermão do Monte o Senhor vem colocando as debilidades dos fariseus, dos escribas, mostrando o quanto eles eram imperfeitos e o quanto eles estavam alicerçados na areia, não fundamentado na rocha. Então o Senhor, e esse espírito farisaico, ele continua, ele caminha na terra para tentar enganar com uma imagem da religiosidade, mas não é a religião que é a salvação, é Cristo Jesus. A Ele a glória, a honra, a Ele todo o poder, a Ele nos curvamos e aceitamos tudo que nos foi proposto através da cruz do Calvário. 1 Coríntios 3, de 11 a 15, diz assim: porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, de prata, de pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nesta parte permanecer, esse receberá galardão. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como que pelo fogo. Quais são as nossas obras? Que obras nós estamos realizando? Cada tipo de obra, ela tem um peso. E nós seremos julgados para galardão, para recebermos o galardão por nossas obras, não pela salvação. A salvação é por fé. A salvação vem da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele tomou sobre si os meus
males, os males da humanidade. Então, por fé, eu creio que Ele me levou a esta condição de salvo na pessoa de Jesus Cristo e estamos libertos do mal. Amém? A rocha básica sobre a qual os homens deveriam construir para o tempo e eternidade era a palavra que o Senhor lhes entregou. Contudo, não bastava apenas ouvir e conhecer que Ele era o caminho. Isso não salva ninguém. Conhecer que Jesus é o caminho não salva ninguém. Ao longo da história, muitos foram os ataques ao fundamento da igreja. Os fariseus rejeitaram Cristo, a pedra fundamental. Somente a casa edificada sobre a rocha ficará de pé. Somente em Cristo o homem poderá livrar-se da tempestade do juízo. Ressalta nesta parábola sobre o que estamos fundamentados, ou sobre o que estamos fundamentando a nossa fé. Vamos para o tópico 3. Ensinamentos práticos acerca da parábola. Uma casa bem edificada pode resistir com firmeza aos ataques externos da vida cotidiana. O futuro de nossa casa espiritual não está garantido na aparência, mas em estar fundamentada em Cristo. Tópico 3.1. A casa não deve ter aparência, deve ter firmeza. Devemos prestar muita atenção a esta mensagem, pois nos traz uma séria advertência. Tudo aquilo que não se sustenta em Cristo irá desabar. Tudo o que não se sustenta em Cristo não permanece. Vai à ruína. Isso nos leva ao ponto principal da advertência que Jesus dava. Não sejamos apenas ouvinte da palavra, mas sejamos cumpridor. Não vivamos um evangelho vazio, apenas de aparência. Conheça Cristo, não por aquilo que Ele possa oferecer, conheça pelo que Ele é. A grande censura feita por Jesus neste sermão é contra a religião vazia. É cheia de rituais e que em nada pode transformar o ser humano. Jesus não nos deixou uma religião, Ele deixou-nos um reino. Jesus não nos deixou uma religião, Ele deixou-nos um reino. Não somos apenas filhos, somos a geração eleita para anunciar as suas virtudes. 1 Pedro 2,9 diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Assim é a vida cristã, deve estar cada dia firmada no conhecimento e no poder de Deus. 2 Pedro 3,18 diz assim: cresçamos na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, tanto agora como no dia eterno. Estando firmados em Cristo, afasta-se de nós o perigo de cair no fundamento seguro. Estando firmados em Cristo, afasta-se de nós o perigo de cair do fundamento seguro. Então, quando estamos em Cristo, estamos alicerçados e fortificados. Item 3.2. O perigo das incertezas futuras. A casa é o conjunto de todos os aspectos da nossa vida neste mundo. A casa é sua conquista como pessoa, sua realização na vida. Esta casa é o objetivo no qual investe o esforço de sua vida. Uma casa não se edifica de forma instantânea ou sem um grande investimento. Em que estamos investindo nossa existência? Em que estamos gastando o maior tempo do nosso trabalho? Muitos estão investindo tudo em busca da aparência, diversão, comida, bebida e prazeres.
mas onde realmente está alicerçada a nossa casa? De que material é feita? Quem é o nosso Deus, afinal? Nosso maior bem. É preciso que nossas construções sejam feitas conforme os valores, princípios e diretrizes revelados na palavra dele. Somente assim estaremos em condições de suportarmos as adversidades e dificuldades nesta vida e sermos aprovados no dia do juízo. Todos aqueles que estão dedicando tempo e esforço para aprender sobre a palavra do Santíssimo estão se tornando mais sábios, mais experientes a cada dia. Provérbios 9:10 diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência. Provérbios 1:7: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Que o Senhor nos ajude a dedicarmos tempo no conhecimento, na busca da sabedoria, que é a palavra dele. Item 3.3. Jesus é o fundamento de nossas vidas. Nossas ações são produto do exercício de nossa liberdade para escolher. Quando Jesus terminou seu sermão, as multidões estavam maravilhadas de sua doutrina. Maravilhadas por causa de seu conteúdo e forma. Ele não ensinava apenas a verdade, mas ensinava como quem tem autoridade. O Senhor Jesus conclui seu sermão, convocando a todos a termos uma reação adequada à instrução que acaba de dar. Ele coloca diante de nós uma escolha radical entre a obediência e a desobediência. Obedecer às instruções de Deus de acordo com as Escrituras é ter fundamento sobre a rocha. Quando pegamos a palavra do Senhor e todas as instruções que Ele nos dá, e há instruções difíceis de ler e entender, mas o Espírito Santo, ele vai nos orientando, ele vai nos guiando. E quando nós obedecemos passo a passo as ordenanças do Senhor, mais solidificados nós ficaremos sobre a rocha. A escolha da base de nossas vidas não tem a ver com os nossos antepassados, nossos pais ou qualquer outra pessoa. Há uma propaganda numa emissora que uma mulher diz assim: eu sou a minha bisa, eu sou a minha avó, eu sou a minha mãe e eu sou a minha filha. Eu parei e pensei, ela é a bisa, ela é a avó, ela é a mãe e ela é a filha. O que ela não é? Ela não é ela. Porque se ela se baseou nos antepassados e depois na filha, aonde está ela? Que vida ela está vivendo? Nós não vivemos do antepassado, dos nossos antepassados. Nós vivemos, lógico que os nossos pais nos fundamentaram, levando-nos à palavra. Mas nem todos tiveram essa oportunidade. Entendamos o tempo presente e o chamado que Deus tem conosco. Nossos pais foram, nossos filhos caminharão a jornada que Deus lhes der. Mas nós temos que fazer a nossa hoje no tempo presente. Diante da mensagem transmitida por Jesus Cristo, somos responsáveis pela escolha que faremos a partir do que nos foi revelado. Uma vez que foi falado, a decisão é individual. O que faremos com o que ouvimos? Vamos colocar em prática ou vamos deixar de lado? Deixando de lado, sabemos a consequência que virá.
obedecendo todos os seus mandamentos e as suas ordenanças, nós garantiremos, através de Cristo Jesus, o dia da eternidade, firmado na rocha, dias felizes com o Senhor, viveremos com Ele a eternidade. Diante da mensagem transmitida por Jesus Cristo, somos responsáveis por nossos atos. E nós temos que ver o que produz as nossas escolhas e as consequências que virão, ser boas ou más. Gálatas 6, 7, 8 diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Adão culpou a Eva por haver comido do fruto proibido. Eva culpou a serpente por lhe ter oferecido. Essa é a natureza pecaminosa, que nunca aceita a responsabilidade pessoal. Sempre joga sobre outro a culpa. Nunca assume o próprio erro. Nunca assume os próprios atos. Sempre o ato que cometemos e deslizamos porque alguém fez, porque alguém é o culpado. Culpados somos nós nas decisões que tomamos. Se tomamos errados, temos as consequências. Se tomamos as certas, também vem as consequências ou favoráveis ou desfavoráveis. O futuro da nossa casa espiritual não está garantido na aparência, mas em estar fundamentado em Cristo. Nós precisamos cuidar da nossa casa terrena para que o futuro da nossa casa espiritual seja solidificado. Concluindo, o sermão é concluído enfatizando as reações de seus ouvintes. Agora cabe a nós construirmos a casa eterna, lançando o alicerce da fé em Cristo, levantando e colocando em prática seus mandamentos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Então nós vamos tornar amigos de Deus se fizermos o que Ele nos manda. No futuro virá enchente da oposição, o rio do juízo final. Então as escolhas presentes terão consequências eternas. 2 homens, o sábio, que atende e obedece à palavra de Deus, o insensato, que escuta, mas não obedece. Só o sábio constrói uma casa forte. Que o Espírito Santo opere em cada coração, para que tenhamos uma reação adequada às instruções que estudamos ao longo deste trimestre. Sim, Senhor, queremos viver conforme a Tua palavra. Estamos encerrando esse trimestre sobre o Sermão do Monte. Continue estudando a palavra do Senhor. Continue voltando a esta lição de tempos em tempos para ser solidificado. Nós louvamos ao Senhor que permitiu com que concluíssemos no dia de hoje mais um trimestre, mais um estudo da palavra dele. E então vivamos, que possamos edificar na rocha que é Cristo e sigamos para frente, solidificados e animados. Que o Senhor vos abençoe, que o Senhor vos ajude em todo tempo e em todo tempo sejam alvos os nossos vestidos. Façamos o que o Senhor nos ordena por obediência. Deus nos abençoe com toda a sorte de bênção. Tenhamos uma semana de vitória. Em nome de Jesus. Beijo a todos. Deus os abençoe. Amém e amém.
Amém.